Fala, galera ligada no canal do YouTube da Rádio Leque. Análise Rádio Leque de hoje, Confiança 0, Londrina 2, num jogo que o Londrina soube sofrer e foi muito eficiente na hora das finalizações e conquistou uma importante vitória que faz com que o Tubarão suba 4 posições nessa Série C do Campeonato Brasileiro, de sétimo para terceiro, o único invicto dessa Série C. Análise Rádio Leque de hoje, depois da vinheta. E antes de iniciar mais uma análise Rádio Leque, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, tá? Deixa o joinha, que ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. Também comenta os vídeos, tá? Comenta os vídeos e lembrando, meta de 7 mil inscritos, com 7 mil inscritos, vamos sortear mais 2 camisas oficiais do Londrina Esporte Clube. Galera, eu tenho uma teoria comigo que jogos fora de casa não dá para exigir grandes jogos, futebol bonito. Tubarão tem que vencer. Em casa, claro, a gente vai sempre querer a vitória, mas em alguns casos a gente também vai analisar a qualidade do futebol, mesmo sabendo que o torcedor é resultadista e é isso que vale, é os 3 pontos, né? Porém, na partida de hoje, o Tubarão não fez um grande jogo, mas foi eficiente e soube sofrer. Londrina que entrou em campo com 3 mudanças em relação ao time que empatou com o Tombense em casa, né? A volta do Wallace, ele entrou no lugar do Iago Lincoln. A volta do Lucas Marques, ele entrou no lugar do Souza. E o Edson Carius, titular pelo 4º jogo consecutivo, ele entrou no lugar do Pablo Juan. E foi o jogo que o Londrina surpreendeu na postura. A gente cobrava uma postura diferente do Londrina nesse jogo contra o Confiança, porque a gente sabe, o Confiança é um adversário mais fraco que o Tubarão. E o Londrina fez o gol com 6 minutos. É uma cobrança de lateral na grande área do João Vitor. A defesa do Confiança afastou o mal. Foi com 3 minutos, deixa eu corrigir, com 3 minutos. E a bola sobrou para o Maurício na entrada da grande área, fuzilar com o pé direito para abrir o placar para o Londrina. E um gol cedo, ele te dá bastante tranquilidade. Porém, o Confiança não se intimidou. E o porquê que eu falo de que o Londrina soube sofrer? Porque, cara, no primeiro tempo, o Confiança teve as melhores oportunidades. O Londrina fez o gol cedo, mas o Confiança teve 2 bolas na trave, uma jogada pela direita, o cruzamento do Valdir Júnior, e o Felipe Clemente mandou na trave. Essa foi a primeira. A segunda bola na trave foi do meio-campista Giovani, uma boa jogada pela esquerda, e aí a finalização, a bola foi na trave e o Luiz Daniel fez uma excelente defesa numa finalização do Dionísio. Então, no primeiro tempo, após o gol do Londrina, o Confiança mandou 2 bolas na trave e o Luiz Daniel fez uma defesaça na finalização do Dionísio. O Tubarão ainda teve uma chance de ampliar o placar na primeira etapa, uma jogada pela direita do João Vitor. Ele cruza na cabeça do Carius, o Carius ajeita na marca do pênalti para o França. O França tinha que ter chegado batendo, mas ele dominou e aí a defesa acabou afastando. O Tubarão ainda teve uma chance com o Teres. O jogo foi bastante equilibrado, mas com a equipe do Confiança tendo oportunidades mais claras de gols, né? Aí, no segundo tempo, o Confiança já havia mexido na primeira etapa, mexeu no intervalo também e se atirou para o ataque. E o segundo tempo, eu não gostei nada do Londrina no segundo tempo. O Londrina voltou muito retraído e o Londrina foi amassado pelo Confiança. O Confiança se atirou para o ataque. O Breiner Camilo entrou no segundo tempo, atacante colombiano bom de bola. A primeira grande oportunidade do Confiança foi um cruzamento na grande área, a defesa do Londrina afastou mal. O Brenner Camilo pegou de primeiro, o Luiz Daniel fez um milagre, uma defesaça do goleiro do Londrina, como é bom ter goleiro, e só dava confiança. O Londrina não conseguia ficar com a bola, só dava confiança um ataque atrás do outro. Até que aos 17 minutos o Londrina mexeu
e foi obrigado a mexer 2 vezes, uma por uma lesão que a gente fica preocupado, né. O Luiz Daniel tentou evitar uma saída de bola para escanteio e acabou sentindo uma lesão na coxa. Ele até falou na zona mista depois, lá com a Rádio Leque, que foi ali algo de jogo, que ele acredita que não foi nada grave, mas vamos aguardar os exames. O Luiz Daniel, a gente fica na torcida que não seja nada grave, porque o Luiz Daniel, se não for o melhor jogador, é um dos melhores jogadores do Londrina nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Saiu o Luiz Daniel, entrou o Elzo, e saiu o Henrique e entrou o Canela, galera. Isso aí, torcedor não gostou muito, achava que já era momento ou do Vitinho ou do Tauan Williams entrar no jogo, entrou o Canela. E não mudou nada. O jogo continuou ataque contra defesa, o Confiança se atirando ao ataque, e já na primeira jogada, o lance de maior polêmica da partida. Primeira jogada após a entrada do Elzo na meta do Londrina. O Alan Cardoso fez uma jogada pela esquerda, ele cruzou, o Elzo acabou segurando e soltando, teve o bate-rebate na área, e aí, galera, quando foi pra gente, a gente reclamou da arbitragem, quando for pro adversário, a gente tem que ser honesto. O França fez um pênalti claro para cima do Ronald Camarão. Foi muito pênalti para o Confiança, e o árbitro da partida, o Rafael Carlos Salgueiro de Lima, não marcou. Pênalti claro, né? É inacreditável não ter VAR na Série C com toda a grana que a CBF tem, né? E a arbitragem brasileira, ela é muito ruim. O Londrina já foi prejudicado, foi beneficiado, e é assim que é o futebol. Um dia você vai ser prejudicado, o outro você vai ser beneficiado. A arbitragem no futebol brasileiro é ridícula. Foi muito pênalti para o Confiança. O árbitro não marcou, o jogo continuou bastante tenso, né? Muitas faltas, o Confiança indo para o ataque. E aí, né? O Claudinei foi para as mudanças óbvias, que o Londrina melhorou. Saíram Edson Carius para a entrada do Kaique e também saiu o Gustavo França e entrou o Vitinho. Só que o Londrina mexeu e continuou sofrendo o sufoco do Confiança. Em 2 contra-ataques, o Londrina criou 2 grandes oportunidades. A primeira pela esquerda, um contra-ataque que começou com o Maurício. Ele fez o passe com o Iago Teres, que invadiu a grande área e deu um passe açucarado para o Kaique. Quantas vezes a gente pediu oportunidade para o Kaique? O Kaique recebeu, mas perdeu uma chance inacreditável cara a cara com o goleiro. O Tubarão teve a chance, então, de marcar o segundo gol e não marcou. E no segundo contra-ataque, o Londrina matou o jogo, né? Uma jogada que começa com uma roubada de bola do Vitinho pela meia direita, ele faz o passe com o Teres pela meia esquerda e faz o facão. O Teres de cavadinha faz um lançamento espetacular com o Vitinho e o Vitinho de cavadinha manda por cima do goleiro Ala, marcando o segundo gol. O Vitinho, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. O Vitinho não é não é pensável o Vitinho ser reserva do Londrina, galera. Ele merece a titularidade. Se não for para tirar o Henrique, que tire outro. O Vitinho não pode ser reserva do Londrina. Todo jogo que ele entra bem. O Londrina fez o 2-0, né? A equipe do Confiança teve a oportunidade de descontar. O Elzo fez 2 boas defesas e aí o Londrina conseguiu segurar o resultado. Ainda entraram no jogo o Zé Breno no lugar do Lucas Marques e o Tauan Williams entrou no lugar do Kaique, que num choque de cabeça com o zagueiro Eduardo Moura, da equipe do Confiança, as equipes ganharam uma substituição devido àquele protocolo de concussão, né, que o jogador tem que sair do campo e você ganha uma substituição extra. O Londrina segurou, o Tauan Williams até teve uma oportunidade de marcar o terceiro, mas não conseguiu marcar. Um jogo que o Londrina soube sofrer e venceu nos contra-ataques, fez 1-0 e depois o contra-ataque acabou matando o jogo. Volta a repetir, fora de casa não dá para analisar muito o desempenho. Claro, assusta a quantidade
de chances que o Londrina cedeu para o lanterna do campeonato. Mas o que vale são os 3 pontos. O Londrina venceu um jogo importante contra o Confiança. Infelizmente, o Maurício levou o terceiro cartão amarelo de desfalco Londrina no sábado contra o ABC e o Rafael Soares deve ser o titular na partida do VGD. Ótima vitória, o Tubarão terceiro colocado da Série C e o único time invicto da competição. Vitória importante para retomar a confiança, agora tem que ganhar do ABC para realmente mostrar para todos que o Londrina é sim um dos candidatos ao acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Comenta aí o que achou do jogo. O Londrina soube sofrer e venceu. Até uma próxima análise Rádio Leque.